a criação de novos monstros. Um dos monstros viu um homem, com um mopo na mão, que estava distraído e não percebeu a ameaça se aproximando. Ao ver o monstro, o homem ficou paralisado de medo, seu rosto empalideceu de terror. O pânico o dominou, e ele tentou desesperadamente pensar em como se salvar, mas o medo paralisou suas ações. Ele jogou o mopo e começou a gritar por ajuda, agarrando a cabeça com as mãos e não percebendo que o monstro que o atacava havia sido destruído. Naquele momento, todos os monstros foram destruídos em questão de segundos e um enorme eco ressoou pela cidade. BR começou a emitir uma onda de energia mágica. Os soldados próximos não conseguiam entender o que havia acabado de acontecer, sentindo algo estranho e muito poderoso nas proximidades. BR imediatamente retornou ao seu mestre, Súlio, e lhe disse que estava muito feliz por vê-lo novamente, relembrando os tempos em que ele era apenas um menino e desenhava. Os guerreiros sombrios estavam em seu quarto, e quando ele olhou para cima, viu diante de si o poderoso urso que segurava em suas garras o desenho que Sunuhu havia feito. Ele ficou extremamente surpreso ao perceber que seu jovem mestre o havia desenhado, e não conseguiu conter as lágrimas de emoção por causa dessa criação tão bela. Nesse momento, Sansu começou a recuperar a consciência e abriu os olhos, mas não conseguia entender onde estava. Assim que abriu completamente os olhos, percebeu que estava deitado na cama, coberto por um cobertor. A primeira coisa que conseguiu dizer foi tio, mas o médico ao seu lado não conseguiu entender o que ele tinha dito. Pouco depois, ele começou a chamar pelo seu tio, mas não fazia sentido o que ele dizia. Isso, porém, não importava, pois o importante era saber o quão machucado ele estava e como o mundo era cruel e perigoso. Ele mencionou que contrataria alguns guarda-costas para ele, mas Sansu lhe disse que estava bem. Depois disso, começou a assistir à TV, onde mostravam o governo comentando sobre o incidente na Universidade de Artes. O incidente, que feriu muitas pessoas, tornou-se um tópico quente de discussão, principalmente por causa da descoberta do monstro Mon, que ataca caçadores e os transforma em monstros. Embora o incidente tenha ocorrido no coração da cidade, a Associação de Caçadores não conseguiu reagir rapidamente. Quando os caçadores chegaram ao local, encontraram um cenário de completo caos e destruição. O mais surpreendente, porém, foi que todos os monstros foram destruídos, e a única pergunta era: quem ou o que os destruiu? Alguns testemunhos começaram a afirmar que, de repente, as pessoas que haviam se transformado em monstros surgiram do nada. Assistindo a tudo isso, Súlio não conseguia acreditar que não estava sonhando, pois tudo era real e não apenas um sonho bobo. Ele começou a entender que o despertado se torna mais forte ao aumentar seu nível, e naquele momento, Sansu estava no nível 5. Ele percebeu que devia ser verdade que havia conseguido uma pequena classificação durante uma batalha com um caçador que foi afetado, mas ainda não conseguia entender como tinha sobrevivido. Nesse momento, ele ouviu uma voz que dizia que foi porque BR se livrou daqueles parasitas. Ao olhar para o chão, viu uma enorme sombra observando com olhos imensos. Assim que o urso retomou sua forma sombria, disse que era bom vê-lo novamente depois de todos esses anos. Ele também comentou que o jovem mestre havia crescido e se tornado uma pessoa maravilhosa, e não conseguia conter seus sentimentos. Sansúlio começou lentamente a juntar os pedaços das memórias perdidas e lembrou-se das formigas, criaturas negras que estiveram com ele em sua infância, mas não conseguia entender porque só agora se lembrava delas. BR explicou que o jovem governante havia cruzado a barreira dimensional para encontrá-lo. Ainda assim, Sansu não conseguia compreender porque havia vivido com essas criaturas negras quando era criança. Ele estava se fazendo muitas perguntas, mas o mais importante naquele momento eram suas memórias. Ele percebeu que estava maior, mas BR respondeu que viajar através de uma dimensão requer muita mana. Ao sair, ele era grande e intimidador, mas o sistema de classificação indicava o nível de um soldado. Quando BR descobriu que havia caído ao nível de soldado comum, ficou furioso, pois não gostava dessa queda de posição. Sansúlio imediatamente se levantou e disse que estava se sentindo melhor, e que tudo aquilo era realmente